Peggy 16. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Enzo, meu nome é Raven e hoje estamos aqui finalmente com o que é Dragonfiend Soup. E depois de tanta enrolação, depois de tanto atraso por causa de Fallout 4, que eu estou gostando demais de jogar, vamos ver então o que é Dragonfiend Soup. Bom, esse é um jogo realmente roguelike, com a possibilidade de ativar um elemento de persistência em caso de morte. Nós podemos voltar no último save no caso de morte. Ele deve ter sido desenvolvido em Unity pela Green Bros LLC, um estúdio indie virtual com membros nos Estados Unidos, Tailândia e Inglaterra, trabalhando online. Eles têm um time de 5 pessoas e esse aqui é o primeiro jogo deles. Ele foi lançado dia 3 de novembro de 2015 e vamos começar dando uma olhada aqui no modo história dele. Quando nós vamos começar um novo jogo nesse modo história, nós temos duas dificuldades: clássico e hardcore. Hardcore, normal, morreu, acabou, tem que voltar desde o início, ele apaga o save. Clássico, nós podemos salvar, voltar no save em caso de morte, e inclusive sairmos sem salvar se a gente fizer alguma besteira. No modo hardcore, aliás, na dificuldade hardcore e nos modos survival e endless labyrinth, que são os outros modos desse jogo, nós só podemos sair e salvar. Então ele tem esse elemento de persistência que eu acho que é necessário em todo jogo geral, e principalmente jogos que têm história como esse aqui. Eu inclusive já deixei de jogar jogo por causa que ele não me permitia sair e salvar no meio da história. Por enquanto eu só tenho um personagem liberado, essa Robin aqui, e ao iniciar o mundo nós podemos escolher uma seed para ele. Pode ser algo randômico ou nós podemos digitar uma seed qualquer aqui. Eu comecei um save com a seed Endsville, depois eu vou mostrá-lo para vocês. Once upon a time, 'twas a great dragon turtle god Asherah swimming the vast cosmos of the multiverse. Upon its back was born a world of magic and wonderment. Of the Asherah realm, ancient songs tell of a great war lasting centuries between man and Vezin, known as the Age of Fire. The endless war threatened to extinguish all life on the dragon turtle god, until a heroic human princess sacrificed her life to protect her lover, Vezin. Her love moved the hearts of all across the Asherah kingdoms. The princess's heir, a bastard child born of both human Vezin blood, eventually became the emperor of all the kingdoms, and his bloodline has ruled since this time. 1,000 years passed until one day a burning rogue planet crossed paths with the dragon turtle god, filling the skies with blood-red colors and raining down crystal shards. 'Tis now the beginning of a new era, foretold by the prophets that will give rise to new heroes and tales of lore. Bom, normalmente eu deixo pro final, mas, pessoal, a atuação de voz desse jogo, que até agora eu só sei daquela, a trilha sonora dele, pelo menos a melhor parte, e a estética do jogo são maravilhosos. Realmente maravilhosos. Trilha sonora, a maioria é meio instrumental e coisa e tal, eu acho bem legal, só que ele tem algumas músicas que eu chamo de tecnomerda, eu odeio música eletrônica. Bom, dentre o meu gameplay, as tentativas que eu já tive de fazer esse vídeo, eu tenho cerca de 6 horas de jogo, eu acho que até mais. E, bom, esse jogo aqui não pode ser jogado com a Steam Offline. Ele, mesmo sendo todo single player, eu tenho que estar com a Steam ligada online para eu poder iniciar o jogo, senão ele dá uma mensagenzinha falando que não conseguiu iniciar. Eu vou aproveitar para comentar sobre o terreno agora que eu tenho essa oportunidade. Eu achei o terreno desse jogo muito confuso.
Aqui ele não tem, ele é um roguelike, ou seja, assim que eu mexo conta um turno, eu posso mexer para cima, para baixo, para um lado e para o outro, e posso mexer também na diagonal. Os monstros aqui não mexem na diagonal, só o nosso personagem. Nós não atacamos na diagonal, só atacamos perpendicular mesmo. E eu achei um pouco confuso a movimentação nesse jogo, porque ele não divide grid nem nada. E eu achei ruim de me orientar nele, especialmente quando, por exemplo, as árvores ficam transparentes para facilitar a gente ver nosso personagem caso a gente esteja atrás dela. E apesar de não saber uma solução viável para isso, eu acho que ficou muito chato e ruim. E aqui nós podemos destruir certas coisas no terreno, como por exemplo essas árvores, para pegar madeira, porque esse jogo tem crafting. Só que uma coisa que eu achei também no terreno é isso aqui, ó. Esse toco e esse toco. Qual a diferença entre eles? Como eu sei que eu posso atacar esse toco ou esse aqui? Esse aqui, por exemplo, eu tenho que atacar ele, mas esse aqui eu posso me movimentar para cima. Aqui eu também posso movimentar com o mouse, só que não tem nenhuma indicação do que eu vou fazer quando eu executar esse movimento. Se eu apertar e segurar, ele me mostra o caminho. Só que quando eu solto, eu não tenho indicação se eu vou me mover para aquele terreno ou se eu vou atacar o que está lá, como por exemplo esse toco aqui. Eu agora sei que esse toco aqui, bom, provavelmente é um dos que eu vou destruir. Só que eu achei essa orientação um pouco ruim nesse jogo. Outra coisa muito legal desse jogo é que quando a gente derruba uma árvore, eu acho que essa aqui vai ser em cima de outra, estão vendo? Ele derruba a outra árvore. Eu achei isso bem bacana, um elementozinho de física aí que não era necessário, mas é totalmente apreciado. Nesse jogo aqui, normalmente, nós não temos esse ataque automático. Normalmente, para eu atacar alguma coisa, eu tenho que clicar nela para atacar. Eu ativei esse ataque automático aqui por causa da nossa interação com portas, que eu até vou ver se eu explico depois com uma porta aí. Porque aqui, bom, para eu passar em porta, eu teria normalmente de clicar nela para abri-la. Não adianta eu colocar para o lado da porta. Eu tenho que realmente clicar nela. E eu achei isso muito... um jeito muito chato de se fazer. Árvores deviam ser automático a gente passar nela. Árvore não, ou portas. Devia ser automático a gente conseguir passar nelas. E a gente não ter que clicar, como por exemplo, para atacar um monstro. Só que eu não sei por que escolheram fazer isso assim. Morre. O jogo não é preto e branco, tá, pessoal? Isso aqui é só um prólogozinho aqui da história. Além do nosso movimento padrão, nós temos também skills nesse jogo, que são atribuídas aqui, ó, as teclas de 1, eu acho que até 8 só. Opa, ai... Só que aqui ele não mostra para mim o atalho que está essa skill. Para eu saber em que atalho que está essa skill, eu tenho que saber. Eu, por exemplo, sei que a primeira está no botão 1, que eu posso acionar apertando o botão 1 ou clicando aqui. Aí ele ativa. Se eu tiver de me virar para um lado, como por exemplo isso aqui, a gente pode clicar que ele vira. Ou se for instantânea, como por exemplo essa bomba, a gente tem que estar virado para aquele lado. A gente pode virar segurando espaço e apertando para um lado. Ele não vira para diagonal. Essas itens aqui, que não são skills, são utilitários, ele nos mostra que a tecla ele podia fazer o mesmo para skill. Bom, vamos usar essa skill aqui nesse carinha. E vamos tentar colocar uma bomba aqui para ver se a gente consegue explodi-lo. Não. Opa. Então vamos tentar atirar nele. Não, chega de conversa.
Morre, cara. Larga de ser chato. It. Isso é apenas um sonho? Bom, acontece que era. A nossa personagem estava só sonhando. Ou melhor, tendo um pesadelo dos bravos, né? Então, normalmente, para eu passar numa porta, eu tinha que clicar nela para poder abrir. Agora, com o ataque automático, eu posso passar e abrir. A desvantagem de ataque automático é que, na cidade, se eu colocar pro lado de alguma coisa, ele vai atacar a coisa. E se eu quebrar isso aqui dentro da cidade, eu vou ganhar uma penalidade monetária por isso. Eu estou me calando durante as telas de carga do jogo porque eu sei que elas cortam a minha voz. Então, na cidade, para eu caminhar, eu estou usando o mouse para poder andar. Eu achei que essa cidade seria igual à mesma da outra que eu usei, a Cid Ensville, mas não é. Embora, normalmente, essa Cid aqui, ela afete apenas os mapas. Eu acho que ela não afeta a localização de item e muito menos de monstro. Só que ela estava, das vezes que eu testei, ela estava sim afetando o mapa, só que no caso desse aqui, ele não afetou o mapa da cidade. Ele está diferente da minha última Cid Ensville, que é o jogo que eu estava jogando no modo história para testar o jogo. Aquela parte inicial da floresta, eu não prestei atenção, mas pelo mais ou menos o layout que eu vi de lá, parecia muito com o mapa da Cid Ensville que eu usei. Só que na cidade aqui, por algum motivo, tá diferente. Bom, essa aqui é a taverna, onde a gente pega as nossas missões, falando com esse cara aqui. Eu achei essas falas aqui um pouquinho meio chatas, porque ela vai aparecendo aos poucos e não tem como configurar para aparecer instantaneamente. E acontece que se eu clicar para passar para a próxima fala Opa, eu tinha que falar com esse cara aqui, né? Se eu clicar para passar para a próxima fala e clicar de novo, ele não corta já de uma vez. Eu tenho que apertar, esperar ele aparecer o balãozinho para depois apertar de novo para ele poder cortar e ir direto pro final da fala. Eu prefiro jogos que dão aquela opção no menu de opções de a gente já colocar para fala ser instantânea. Acho que eu não posso destruir isso aqui também não, eu tenho que destruir só os mortos-vivos. Esses monstrinhos que estão com o Q sobre a cabeça, eu não sei exatamente aqui, mas normalmente na fase significa que eles são mini-boss. Nesse aqui parece que todos estão. Nesse jogo aqui nós também temos um sistema de companheiro, nosso pet aqui, que por algum motivo é o Big Bad Wolf, o lobo mau. Eu não sei por que seria, já que a nossa personagem aqui é claramente a Chapeuzinho Vermelho. E não sei por que também a Chapeuzinho Vermelho estaria trabalhando como caçadora de recompensas. Acabou? Bom, então a gente pode voltar até a taverna para nós podermos pegar a nossa recompensa. Pessoal, eu vou reiniciar o gravador. Esse jogo tá dando um probleminha com o gravador quando eu gravo ele, quando eu jogo ele gravando, que às vezes quando a gente passa em porta, ele baixa o frame rate do jogo de 60 frames por segundo para 30. Agora no momento já voltou, não vou precisar reiniciar o gravador, mas isso está acontecendo só quando usando o gravador. Aconteceu comigo, foi de o jogo travar e fechar para o Windows quando uma bomba de um inimigo explodiu perto de mim. Eu não sei se ela me acertou, mas com certeza ela matou o jogo.
Pessoal, esse save aqui tem um pouco... eu acabei de começá-lo aqui, eu vou carregar um pouco mais pra frente, que eu acho que vai ficar melhor pra gente falar mais sobre o jogo. Bom, aqui eu tenho o meu save mais antigo aqui, com a Seed Endsville. E nele eu acho que eu estou num lugar aqui razoável pra gente poder comentar algumas coisas. Por exemplo, aqui nós temos nosso inventário para nós vermos nossos itens. Aqui ele nos mostra os status do item em laranja. Isso aqui é a comparação com o meu item equipado, se ele dá mais ou menos atributo. Aqui, eu não sei por que tem essa tela do inventário sem a tela do equipamento. Ela é inútil para mim, mas aqui nós abrimos a nossa tela de equipamento. E nós podemos ver aqui todos os slots que a gente tem para equipar, que eu acho que são até bastante. Nós temos pés, nós temos roupa íntima, nós temos capa, anel, parece que 4 anéis, pulseiras, a armadura, coisa para o rosto, coisa para a cabeça, para as mãos, brincos, 2 armas, uma arma à distância, que a gente usa lá com a munição dela no F, a gente pode equipar munições diferentes para essas armas aqui. E nós temos 3 utilitários aqui. Esse aqui, que é a vara, nós podemos equipar iscas diferentes nessa vara. Bombas e uma pá. Eu ainda não sei para que isso serve. Eu acho que eu nunca usei essa pá. Bom, aqui nesse jogo ele faz essa comparação do item equipado com o que eu estou selecionando aqui. Isso é essencial em todo RPG. O meu problema é que ele parece meio aleatório na forma que ele faz isso aqui. Esse aqui, eu sei que essa espada ele está comparando com essa aqui, que elas são iguais e não tem nenhum benefício ou... não tem nenhum ponto a mais ou ponto a menos aqui. Esse aqui, por exemplo, ele já marca aqui que ele tem mais ataque de ponta rubra, menos de piercing, que é essa espada que ela dá ataque piercing e de slashing, que é de corte, piercing é de perfuração. Esse aqui já dá ataque de corte e de ponta rubra. Só que essa comparação, quando eu seleciono isso aqui, ele está comparando com essa arma. Já houve situações, especialmente quando eu estava equipando o escudo, que eu clicava numa arma e ele comparava os atributos dela com o escudo. Então isso, sei lá, ficou meio confuso. Eles deveriam ter pensado em uma forma de eu comparar uma arma que eu selecionar aqui com qualquer uma das 2 armas que eu selecionar aqui. Eu acho que pelo fato desse jogo ter sido feito pensando em mobile, eles limitaram muito a interação com a UI. Nós só temos clique com o botão esquerdo e direito para abrir o menu de interação. Para equipar um item, não adianta eu clicar 2 vezes, nem shift click, nem control click, nem alt click, porque em celulares, dispositivos móveis, não tem essas funções, exceto o duplo clique, que eles poderiam ter implementado aqui. Em celulares tem duplo clique. Tem o clique, que é o toque normal, e o toque segura, que seria o equivalente ao botão direito. Esse menu de interação ficou muito chato, muito ruim. Uma maneira de demonstrar isso aqui seria com esse item, que ele tem 4 opções, inclusive a de comê-lo. Eu não sei porque que eu iria querer comer uma calcinha, mas ele tem essa opção. E ele tem as 4 opções, mas como ele está no canto, uma delas aparece aqui. Que eu acho que ficou muito chata, muito ruim essa interação. A UI desse jogo não é muito boa, pelo fato de ter sido influenciada aí por dispositivos móveis. Bom, o equipamento a gente já viu. Nós temos aqui a nossa tela de skills com as skills que eu posso equipar, as que estão equipadas. Creio que nos números de 1 a 8, apesar de ele não nos mostrar aqui qual o atalho para ela. Engraçado que nesses equipamentos aqui, esse, ele me mostra o atalho aqui, ó, G, B e F. Nós temos a tela de crafting, porque todo jogo hoje em dia tem que ter crafting. Eu ainda não fabriquei item nenhum, essas receitas a gente acha pelo caminho, abrindo baús, quebrando coisa, blá blá blá. E
eu achei muito ruim ler essas receitas, porque ela está aqui, número e o nome do item. Sendo que aqui no meu menu aparece uma fotinha do item. Para eu achar um steel ring, eu tenho que sair clicando aqui até ver se eu acho o steel ring e depois memorizar como é que é a foto dele para não ter que sair procurando da próxima vez. Eles poderiam ter feito essa receita aqui colocando a foto do item, seria muito mais fácil. Nós temos pets que nós podemos equipar e desequipar, até 2 no máximo. Se o nosso pet estiver morrendo, é completamente viável a gente desequipá-lo aqui, porque se ele morrer nós temos que ir até um altar específico para ressuscitá-lo ou ir até na cidade e pagar para um carinha ressuscitá-lo. O menu falando sobre as nossas quests, o que a gente tem que fazer, e o botão de save. Para jogos clássicos, ele tem save e continue, para a gente salvar e continuar, quit without saving, para a gente poder abandonar alguma besteira que a gente fez e voltar para o último save, e a opção de save and quit, que tem também no survival e no Endless Labyrinth, para a gente poder sair e salvar, depois voltar e continuar de onde nós estávamos. Aqui eu estou numa situaçãozinha um pouquinho complicada aqui, que eu estou num lugar, até da última vez eu morri aqui, isso aqui já é o último save antes de eu morrer. Vamos deixar os nossos pets cuidando daquele carinha ali e vamos ver se alguém me ajuda com esse cara aqui. O meu cachorro tá quase morrendo, vamos curá-lo aqui. E a gente troca de lugar com ele. Deixar o lobo mau e o mãozinha cuidarem do fantasma. Aqui é muito importante a movimentação estratégica. Inclusive, por exemplo, nos posicionarmos na lateral ou nas costas do inimigo para nós podermos flanqueá-lo e causar mais dano. Vamos salvar aqui antes que eu acabe morrendo e perca o save. Uma vantagem nossa sobre os nossos inimigos é que nós podemos nos movimentar na diagonal. E isso, para ele fazer esse movimento que a gente faz andando na diagonal, ele tem que consumir 2 movimentos. Para ele andar isso aqui, ele tem que andar para cima e para o lado. Então é uma oportunidade de a gente conseguir às vezes tomar uma distância ou nos posicionarmos estrategicamente a um monstro de maneira mais fácil. Os turnos desse jogo aqui, eles são calculados com base no nosso status de agilidade. Cadê ele aqui? Em algum lugar tem ele aqui. Aqui. Agilidade. Se o monstro é mais lento do que nós, às vezes ele não vai se movimentar durante um turno. Cada turno aqui é representado pelo nosso movimento. Se o monstro for mais ágil do que a gente, isso quer dizer que ele vai se movimentar 2 vezes no mesmo turno. Por exemplo, umas baratinhas que aparecem por aqui. Nós passamos daquela cidade que eu mostrei para vocês para os outros mapas através de um mapa principal. Uma coisa que eu achei muito legal, que tem muitos jogos que estão tirando isso de nós, os gamers, é que esse jogo aqui nos dá encontros aleatórios nesse mapa. Droga, aqui tá cheio de armadilha que eu ativei ali, eu esqueci disso. Pessoal, a história desse jogo aqui que vocês viram na apresentação, ela se passa em um mundo, chamado Azura, que é... Aliás, eles se passam no mundo que é situado nas costas de uma tartaruga, de um deus tartaruga dragão, chamado Azura. E nesse mundo acontece uma guerra entre os humanos e um povo chamado Vezin. Essa guerra está quase destruindo o mundo, então uma princesa humana se sacrifica por um Vezin que ela amava, e o meu lobo acabou de morrer. Oh, peste. Isso comove a todo mundo e termina a guerra. O filho bastardo desse amor, que é metade humano, metade Vezin, ele... Ixi, a gente tá com o inventário cheio. Ele se torna o imperador deste mundo.
e passa a comandá-lo. Alguns milênios depois acontece que um planeta vagando pelo espaço, porque eu esqueci de falar, né? Esse Deus, ele vaga pelo cosmos. E acontece que um planeta vagando pelo espaço se aproxima do nosso mundo, Azura, e começam a acontecer alguns distúrbios, que é o ponto no qual começa a nossa história aqui. Nós jogamos com essa personagem chamada Red Robin. Ela é... Ai, droga. Basicamente a Chapeuzinho Vermelho. Eu vou falhar a missão se eu abandonar isso aqui, que droga. Ela basicamente é Chapeuzinho Vermelho trabalhando como caçadora de recompensas e alcoólatra. Existem muitas menções do alcoolismo dela aqui no jogo. Bom, os gráficos, pessoal, desse jogo, a estética, eu achei sensacional. Eu achei os gráficos muito bons, as texturas muito boas, definidas e coloridas. Muito legal. A trilha sonora, a maior parte dela eu comentei, eu gostei, é instrumental e coisa e tal, apesar de que ela tem algumas que são música eletrônica, que eu realmente não gosto muito. Com relação ao preço, ele está por R$ 36,99 na Steam. Eu comprei com 20% de desconto, ele saiu a R$ 29,59. Quando se compensa ou não, eu fico meio em cima do muro, porque esse jogo é um pouquinho mais do que um simples jogo roguelike. Ele tem uma apresentação também muito bonita, os gráficos, as texturas e coisa e tal, muito coloridas, bem desenhadas e trabalhadas, uma trilha sonora muito boa. A jogabilidade dele é razoável para um jogo roguelike, apesar de a interface dele ser um pouquinho grotesca, por ser aí para dispositivo móvel. Então vocês podem, através do meu vídeo, então avaliar se vocês gostaram ou não do jogo e se vocês acham que deveriam comprar ou não. Nós vamos ficando por aqui, então, com o que é Dragonfin Soup. Muito obrigado, pessoal, por assistirem. Por favor, dê um gostei, adicione os favoritos, se inscrevam no canal, compartilhem nas redes sociais e comentem se vocês gostaram, se não gostaram, o que não gostaram, e qualquer coisa que quiserem comentar ou perguntar, que eu vou procurar responder aí pra vocês. Valeu demais. Até mais, pessoal. Tchau e tenham uma boa vida. Her love moved the hearts of all across the Ashura kingdoms. The princess's heir, a bastard child born of both human Vaesen blood, eventually became the emperor of all the kingdoms, and his bloodline has ruled since this time. 1,000 years passed until one day a burning rogue planet crossed paths with the dragon turtle god, filling the skies with blood-red colors and raining down crystal shards. 'Tis now the beginning of a new era, foretold by the prophets that will give rise to new heroes and tales of lore. Bom, normalmente eu deixo pro final, mas, pessoal, a atuação de voz nesse jogo, que até agora eu só sei daquela, a trilha sonora dele, pelo menos a melhor parte, e a estética do jogo são... Peggy 16. E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a Enzo, meu nome é Raven, e hoje estamos aqui finalmente com o que é Dragonfin Soup. E depois de tanta enrolação, depois de tanto atraso por causa de Fallout 4, que eu estou gostando demais de jogar, vamos ver então o que é Dragonfin Soup.
Bom, esse é um jogo realmente roguelike, com a possibilidade de ativar um elemento de persistência em caso de morte. Nós podemos voltar no último save no caso de morte. Ele deve ter sido desenvolvido em Unity pela Green Bros LLC, um estúdio indie virtual com membros nos Estados Unidos, Tailândia e Inglaterra, trabalhando online. Eles têm um time de 5 pessoas e esse aqui é o primeiro jogo deles. Ele foi lançado dia 3 de novembro de 2015 e vamos começar dando uma olhada aqui no modo história dele. Quando nós vamos começar um novo jogo nesse modo história, nós temos duas dificuldades: clássico e hardcore. Hardcore, normal, morreu, acabou, tem que voltar desde o início, ele apaga o save. Clássico, nós podemos salvar, voltar no save em caso de morte e inclusive sairmos sem salvar se a gente fizer alguma besteira. No modo hardcore, aliás, na dificuldade hardcore e nos modos survival e endless labyrinth, que são os outros modos desse jogo, nós só podemos sair e salvar. Então ele tem esse elemento de persistência que eu acho que é necessário em todo jogo geral, e principalmente jogos que têm história como esse aqui. Eu inclusive já deixei de jogar jogo por causa que ele não me permitia sair e salvar no meio da história. Por enquanto eu só tenho um personagem liberado, essa Robin aqui, e ao iniciar o mundo nós podemos escolher uma seed para ele. Pode ser algo randômico ou nós podemos digitar uma seed qualquer aqui. Eu comecei um save com a seed Endsville, depois eu vou mostrá-lo para vocês. Once upon a time, 'twas a great dragon turtle god Asherah swimming the vast cosmos of the multiverse. Upon its back was born a world of magic and wonderment. Of the Asherah realm, ancient songs tell of a great war lasting centuries between man and Vezin, known as the Age of Fire. The endless war threatened to extinguish all life on the dragon turtle god, until a heroic human princess sacrificed her life to protect her lover, a Vezin. Maravilhosos. Realmente maravilhosos. Trilha sonora, a maioria é meio instrumental e coisa e tal, eu acho bem legal, só que ele tem algumas músicas que eu chamo de tecnomerda. Eu odeio música eletrônica. Bom, dentre o meu gameplay e as tentativas que eu já tive de fazer esse vídeo, eu tenho cerca de 6 horas de jogo, eu acho que até mais. E, bom, esse jogo aqui não pode ser jogado com a Steam offline. Ele, mesmo sendo todo single player, eu tenho que estar com a Steam ligada online para eu poder iniciar o jogo, senão ele dá uma mensagenzinha falando que não conseguiu iniciar. Eu vou aproveitar para comentar sobre o terreno agora que eu tenho essa oportunidade. Eu achei o terreno desse jogo muito confuso. Aqui ele não tem, ele é um roguelike, ou seja, assim que eu mexo conta um turno, eu posso mexer para cima, para baixo, para um lado e